Graça e paz, igreja do avivamento. Forte aplauso ao Eterno de Israel. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, estamos aqui mais uma vez, nesta noite, como vasos de barro, em que o Senhor resolveu depositar o tesouro da sua glória. Nada somos, nada temos e nada podemos, se o Senhor não for conosco. Ajuda-nos a ministrar a tua palavra com liberdade, com graça. Que o homem desapareça e o Senhor apareça. Que todas as expectativas sejam colocadas em ti. Porque é o Senhor quem cura. É o Senhor quem batiza no Espírito Santo. É o Senhor quem salva. É o Senhor quem realiza coisas extraordinárias na nossa vida. Nos submetemos ao Senhor. E se for a tua vontade, esta noite, faça o extraordinário entre nós. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Versículo 8. Quantos já encontraram Atos, capítulo 1, versículo 8, digam amém. Amém de quem jantou. Muita gente não jantou. Amém de quem vai jantar. Amém de quem deseja um avivamento no seu coração. Amém de quem vai ser batizado no Espírito Santo esta noite. Amém de quem vai receber o milagre de Deus essa noite. Um aplauso e um grito de vitória. Atos 1 e 8 diz: Jesus segura minha garganta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A minha versão é a atualizada, revista e atualizada. ARA, se eu não me engano, né? ARA, revista e atualizada. Para a gente não chocar aqui. Isso aí é NVI. Coloca na revista e atualizada, por favor. Meus queridos, nós estamos em um acampa dentro, e Deus já tem feito coisas grandes no nosso meio, né? Tem ou não tem feito, né? Desde ontem que Ele está operando, cada mensagem é uma dosagem nova da graça de Deus, né? Deus às vezes vai agindo assim de maneira homeopática, né? Uma dosagem aqui, uma dosagem. Eu disse no começo que a gente começa com água nos arteios, vocês sentiram que as águas já estão no joelho. Daqui para amanhã a gente mergulha profundamente. Quem crê? Amém? Atos 1:8. O nosso tema hoje é recebendo poder para testemunhar. Olhe para 3 pessoas e diga: recebendo poder para testemunhar. Diga para o seu irmão: eu hoje vou receber poder para sair daqui sendo uma testemunha. Queridos, o livro de Atos é o segundo tratado de Lucas. Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Atos 1:1, Lucas começa dizendo: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, um grego, amigo dele, não sei, acerca de Jesus, de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Diga comigo: Jesus faz e Jesus ensina. E ele ensina fazendo e faz ensinando. Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar no Evangelho de Lucas, você vai encontrar a igreja fazendo e ensinando no livro de Atos. Então, você está aqui para fazer o que Jesus fez e ensinar o que Jesus ensinou aos outros. Você é igreja para isso. O capítulo de Lucas, de Atos, aliás, é o capítulo da ascensão de Cristo. Você vai encontrar várias promessas ali sendo feitas. No versículo 4, por exemplo, você encontra que em um momento de comunhão, quando Jesus está
comendo com os discípulos, os 11. Matias está ali para ser recebido depois como um dos 12. Ele promete a promessa do batismo do Espírito Santo. Diz assim: comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando chega no versículo 8, Jesus repete a promessa. E aí ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então veja, Jesus vai dividir a missão da igreja primeiro em Jerusalém. Recebereis poder para ser testemunha em Jerusalém. Diga comigo: Jerusalém. Segundo, Judeia. Terceiro, Samaria. Quarto, confim da terra. Em Jerusalém nós vamos encontrar o primeiro Pentecostes, porque nós vamos encontrar 4 Pentecostes em Atos. Tem gente que pensa que só tem um Pentecostes em Atos. Não, irmão, teve 4 e hoje vai ter outro aqui também. Amém? Se ele quiser, né? Se ele quiser. Fui pregar lá no pastor Humberto, viu, pastor Marcos? Eu fui pregar lá no pastor Humberto, aí ele fez uma propaganda gigante. Antes de eu chegar lá, um desafio para mim. Disse: hoje na Insegec, em Natal, bati no Espírito Santo, cura, milagre, salvação e muito mais. Eu digo: será o arrebatamento da igreja? Eu cheguei lá e disse: isso é tudo propaganda do pastor Humberto. Se Jesus quiser, ele faz tudo isso, se ele quiser. Porque eu preguei na igreja, eu disse a ele que eu tive que sair de 11 horas da igreja, o povo caído no chão, sendo batizado, chorando, mas porque ele quis. Aí naquele dia Jesus quis. Se ele quiser, ele faz isso. Se ele não quiser, eu dou glória a Deus do mesmo jeito e a gente recebe a palavra alimentada. Porque não tem nada a ver comigo, meu irmão. Eu não curo ninguém. Pastor, eu assisti o congresso, a mulher era cega, e era cega mesmo. Mas Cleófas Soares, no Nascimento, nunca curou um cego na vida. Quem é que faz? Jesus. Então vamos colocar a expectativa nele hoje? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro Pentecoste, Jerusalém, Atos 2. É o Pentecoste local. Segundo Pentecoste, Judeia, Atos 10. É o Pentecoste regional. Terceiro Pentecoste, Samaria, Atos 8. É o Pentecoste estadual. 4 Pentecostes com fim da terra, que começa em Éfeso 19. É o Pentecoste internacional ou universal. Hoje Jesus quer começar um Pentecostes aqui, local, para partir para o estado de Fortaleza, para a região aqui de Fortaleza, depois para o estado de Fortaleza, depois para a nação brasileira e depois para os confins da terra. E quem ele quer usar? Eu e você, começando em Jerusalém. Então vamos lá. Recebereis poder, diga poder. No texto grego aqui, dunamis, que é um poder explosivo. Não diga que é uma dinamite, que isso é um anacronismo. Na época não existia dinamite. Dinamite vai exigir depois. Então o nome é poder explosivo. Se você quiser estudar teologia comigo, isso aí é uma falácia lexical. Mas vamos deixar esse negócio para lá, que isso aqui não é aula de seminário de teologia, não. Isso aqui é pregação. Se contém aí, professor, pelo amor de Deus. Pois é, então, não é uma dinamite, mas é um poder explosivo. Jesus está dizendo que ele quer acionar uma explosão dentro de você. Eu preguei isso, pastor Alessandro. Aí a menina, Yasmin era uma menina lá da igreja, ela recebeu o que era uma explosão. Aí quando ela foi batizada no Espírito Santo, ela que saiu pulando, rodando, eu digo: segura ela aí, segura, no encontro. Não, ela vai machucar alguém. Aí quando ela foi dar o testemunho, ela disse: aí disseram que eu bati no Espírito Santo, era uma explosão, mas eu quis explodir, me seguraram, não deixaram explodir. Eu queria explodir. Então hoje, digo para você: exploda, meu irmão, no poder de Deus. Recebereis. Agora, a palavra recebereis aqui é o verbo grego lambano. Vem cá, pastor Marcos. Lambano, sobe aqui, Marcão.
Abra sua mão aí. Olhe para mim. Recebereis é lambando. Lambando é isso aqui, ó. Segurar e fazer isso aqui, ó. Não soltar nunca mais. É isso que Deus vai fazer na tua vida hoje aqui. O Espírito Santo vai te pegar hoje aqui e vai te possuir na glória. Se alguém recebe, aplauda e glorifique. Eu fiquei tonto, pastor. Lambando, pastor David, o enxurra do século 21, Davi. Lambando é um poder que permanece em você, independente de você estar cansado, estar sentindo ou não. Olha, eu estava lá em Sumaré, aí uma irmã chamada Mônica, e eu tenho um compromisso de orar por ela, não estou orando esse dia porque eu estou concentrado aqui em Fortaleza. Eu estou em Fortaleza, depois eu volto para o Espírito Santo. Eu estava lá e de 1h depois de almoço, eu estou cansado, eu recebi um áudio dela. Eu disse, pastor, eu disse, Mônica, você me perdoe, eu estou aqui, estou envolvido, não pude orar para você. Não, pastor, só queria que o senhor, só dizer ao senhor que eu estou com pedras nos rins, cálculos renais, e amanhã eu vou fazer a cirurgia. Aí eu gravei um áudio cansado, sem sentir nenhuma gota de unção, nem de nada. Mas lambando é o poder que está aqui, independente de você sentir ou não. Gravei um áudio. Isso acho que era na quarta-feira. Na quinta-feira eu abro, ela foi fazer novos exames. Aliás, ela ia fazer novos exames. Quando eu abro o áudio, ela disse, pastor, simplesmente hoje de manhã eu expeli as pedras renais sem dor, sem nada. Simples assim. Porque para Deus nada é impossível. E esse poder não é de pastor Cleófas. Esse poder de Jesus está aí em você, meu filho. Receba. Está aí em você, meu filho. Receba. Você que está mesmo. Fique em pé aí, querido. Você. Você mesmo, você. A sua filha está com o quê? O poder está aí em você, não está em mim não. Vai lá, meta a mão na cabeça dela e diz linfoma, seque e desapareça e vai acontecer. Aplauda a Jesus. Pronto, deixa eu começar a pregar. Agora, recebereis o quê? Diga poder. Tópico, vai passando aí, vocês não sei onde eu estou. Pronto, tópico de número 1. Como veio o poder? Pergunta ao seu irmão aí, balança 3 irmãos, diga para ele como veio o poder. Pergunta a ele como veio o poder. Joga Atos capítulo 2 para o pessoal acompanhar aí. Quem quiser acompanhar na Bíblia, versão atualizada. Em primeiro lugar, queridos, o poder veio do céu. Atos 2:1. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque era uma conexão divina, onde não há reunião ou unidade, Deus não vem. Quando há divisão, Deus não está. Nós estamos aqui, precisamos estar no mesmo lugar. O lugar que Deus preparou para você de Fortaleza está aqui nesses dias em nenhum outro lugar, a não ser nesse acampa dentro. E quem não veio, perdeu. Eu não tenho problema nenhum, nem tem nada a ver. Não veio porque não quis, perdeu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Quando de repente, sem ninguém esperar, veio da onde, queridos? Diga do céu. Olha, de repente veio do céu. Volta o slide. De repente veio do céu. Vamos fazer o seguinte, para gente ficar slides, vamos ficar acompanhando a Bíblia. Todo mundo fica com a Bíblia aberta lá em Atos, né? Porque senão eu fico virando para cá, virando para vocês. Todo mundo com a Bíblia aberta em Atos. O poder veio do céu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, de repente veio do céu. Agora olhe para mim. O poder não está em Vanessa, em Gorete, em Marcos, em Alessandro, na apóstola Valdir Bilhomes, não está em César Castellano, não está em nenhum desses homens. O poder vem do céu. Porque não acontece muita coisa na minha vida, porque eu deixei de olhar para o céu, estou sendo terreno. Quando eu me tornar celestial, eu vou experimentar esse poder. Mas eu vou correr, vamos correr, não tem tempo não. Segundo ponto, o poder veio como vento. O vento é símbolo do Espírito Santo. Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes para onde vem, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Terceiro lugar, o poder veio como fogo. Eu vou passando aqui porque eu já preguei essa mensagem aqui, essa primeira parte. Não sei se alguém lembra. Depois eu vou para a parte de receber poder para testemunhar.
Então o poder veio como fogo. Por que o poder veio como fogo? Joga aí, meu querido. O poder veio como fogo. Primeiro porque o fogo acende. Texto não. O fogo acende. O poder veio como fogo. Vai. O fogo queima, né? Porque o fogo queima. Isso fala de paixão. Segundo, pode continuar. O fogo acende ação. Uma igreja cheia do fogo é uma igreja que age. Nossa, age. Angi, não é isso não, meu irmão. Eu quero ver poder. Poder para ficar rodeando aqui, virar bunda canasca, como diz a história. É assim que dizia antigamente. Não sei se você usa essa expressão. É plantar bananeira. De que adianta isso? O fogo acende você para você ser ativo. Eu não vou pregar, que eu não tenho tempo de pregar isso aqui, meu Jesus. Vamos embora. Terceiro, o fogo ilumina, direção. O fogo purifica, santificação. O fogo aquece, comoção. Comoção. Eu não sei, eu e você, irmão, não podemos ser calculistas. Nós precisamos estar cheios do fogo para nos apaixonarmos por um mundo perdido. Eu tive duas experiências nessa questão de comoção e do fogo aceso. Uma foi com um irmão que eu ia passando assim, ele estava de joelho, ele tinha entrado na igreja, eu acho que pela segunda vez. Ele estava de joelho, nem crente era. E quando eu passei por ele, o Espírito Santo disse, volta e abraça ele. Aí eu bati nele, abracei ele, cheio do fogo de Deus. Senti a comoção de Deus por aquele moço. Foi embora. Por causa daquele abraço, ele se converteu a Jesus. E deu um testemunho. Naquele dia, pastor, eu estava ali de joelho, eu estava sendo a pessoa mais desprezada do mundo, mais rejeitada. Quando o Senhor me abraçou, eu senti o fogo de Deus me aquecer. E eu vou ficar aqui nessa igreja. Outra experiência foi com uma irmã chamada Valdênia. Eu estava orando na igreja. E o fogo aqueceu meu coração. E eu ia passando na rua Valdênia. E eu não falo, eu tenho hiperfoco. Então, às vezes, eu passo direto. Vejo a pessoa, parece que não vejo. Aí o pastor nem falou comigo. Não, é isso. Aí eu passei direto. Mas dessa vez eu não passei direto. O Espírito Santo disse, fale com ela, é uma coisa que não é comum. Eu disse, bom dia, e fui embora. Ela disse, pastor, naquele dia eu estava com uma crise de ansiedade, à beira de uma depressão. Quando o Senhor disse, bom dia, eu senti um fogo, uma eletricidade que saiu do Senhor, tocou para mim, tocou em mim, a ansiedade e a depressão foi embora. E hoje ela é crente na igreja, dando glória a Deus. Esse fogo está aí na sua vida. Ele aquece você, para você se comover pelas pessoas. Dê um aplauso a Jesus. Agora, queridos, o fogo arde. Isso fala de emoção santa. O fogo se espalha. Isso fala de difusão, ou seja, o incêndio de Deus. É isso que Deus quer fazer aqui. Um incêndio que começa nesse bairro. Como é o nome desse bairro? Sapiranga. Vão dizendo aí como é o nome do teu bairro. É Aleph, né? Você é a primeira letra do alfabeto hebraico. É o que começa com tudo. Meu Deus, Aleph Gimel, é profético mesmo. Então, o fogo tem que começar. Sapiranga. Espera aí. Sapiranga, bem alto. Bairro, vai dizendo bairro. Espera aí, vamos se ligar aqui. Vai começar aqui. Olha, o fogo começa. Como é o nome desse bairro? Começa em Sapiranga. Vai para Eusébio. Chega em Taitinga. Chega em Itaperi. Vamos dizendo, chega em Itaperi. Casageira. Vão dizendo. E começa aqui. E vai se espalhando, que eu não tenho mais tempo. E daqui a pouco está um incêndio. Incendeia a Fortaleza. Incendeia o Rio Grande do Norte. Incendeia os estados do Brasil. Incendeia a nação brasileira. Porque o fogo se espalha. Agora, como é que o fogo se espalha? Se espalha porque aqui houve dois fenômenos de natureza que são irresistíveis. É o vento e o fogo. A Bíblia diz que o Espírito veio como vento e o fogo veio e espalhou. Começou em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amém? Agora como é que veio o poder também?
O poder veio, tópico 2, como plenitude. Quando estiver chegando a minha hora, vocês me dizem. O poder veio como plenitude. Todo mundo com a Bíblia aberta em Atos 2 e 4. Olha a plenitude. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram vazios do Espírito Santo. Não é isso? Todos ficaram como? Cheios. Joga aí primeiro para me ver. Vamos ver a natureza desse enchimento aqui. Olha aqui, Atos 2 e 4. Todos ficaram cheios, mas a natureza do enchimento é duas coisas. Ela é individual, em primeiro lugar, mas ela é universal. Porque no versículo 3 diz que sobre a cabeça de cada um veio uma chama de fogo. Olha aí, meu filho, para tua esposa, para Manu. Olha uma chama de fogo na cabeça dela. Olha aí, olha a chama de fogo na cabeça do teu irmão. Tem uma tocha de fogo, se você é pentecostal, na tua cabeça. E é uma tocha de fogo na cabeça de cada um. E quando a tocha de fogo está na cabeça de cada um, então todos são cheios. Diga, individual para se tornar universal. Cada um com a tocha de fogo na cabeça e todos cheios do Espírito. Então veja, Atos 2 e 4 vai usar um verbo grego que é plistessan. Quando a Bíblia diz todos foram cheios, é plistessan. É plistessan vai dar origem ao verbo pimpelitime. Essa palavrão aí, eu estou aprendendo ainda grego, né? E hebraico também. E tudo isso vai desembocar em pleres. É plistessan, dá origem a esse nome que eu tenho dificuldade de falar, para chegar em pleres. E o que é pleres? Pleres vai dar origem a pleiró. Então, tudo isso quer dizer uma plenitude completa que Jesus teve em Lucas 4 e 2, porque Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Então, isso significa dizer o seguinte: Jesus foi cheio, plerós, da cabeça aos pés, e não cabia mais nada nele a não ser o Espírito Santo. Quando ele falava, unção do Espírito Santo. Quando ele olhava, poder do Espírito Santo. Quando ele tocava, graça do Espírito Santo. Quando ele andava, o sobrenatural do Espírito Santo. Isso é para você, meu irmão, para mim. Hoje Deus quer fazer um pleiros na nossa vida. Aplauda a Jesus. Agora, como veio o poder? Terceiro tópico. O poder veio como linguagem sobrenatural. Presta atenção. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui está a linguagem sobrenatural. Ponto 1. Por que a língua é importante? Porque orar em línguas é uma comunicação confidencial entre você e Deus. E um instrumento de edificação pessoal. É um diálogo direto com Deus e não com os homens. Quando você ora em língua, quando você ora em hebraico, está aqui, a Bíblia hebraica. Eu trouxe aqui para ilustrar. Chega aqui. Aqui no texto aqui. Está marcado. Pronto, você chega aqui. E você lê. Verrua Elohim Meremapet Elpener. Se você não souber hebraico, você não entendeu o que eu li. Mas o diabo conhece hebraico. Você chega aqui, aí você vai ler alguma coisa em grego. Deixa eu ver aqui, alguma coisa em grego. Kai ekesleton roi farisaior kai exanto. Você não souber grego, você não sabe o que eu li. Mas o diabo sabe falar grego. Agora, quando você começa a aí diz, espera aí, isso aí não é hebraico, isso aí não é grego, isso aí não é espanhol, isso é uma língua que eu não conheço, é uma linguagem individual entre você e Deus, e a sua oração vai vibrando o diabo, ele fica, que língua é essa? Não, pastor, eu acho que ele sabe não, eu te dou uma ilustração aqui. Deus Délcio, pastor Del, conhece? Marcos conhece, é claro, pastor Del é o sogro da minha filha e do meu filho também. Ele era novo convertido.
e ousado, cheio do Espírito Santo. E tinha lá uma mãe de santo, que era uma das maiores mães de santo lá da região dele. E o filho dessa mãe de santo aceitou Jesus, da igreja do pastor Del. E disse, pastor, vamos lá evangelizar a mãe, vai ter uma sessão lá, ela vai abrir a mesa, a gente vai lá evangelizar. O pastor Del, novo convertido, disse, vamos lá. E foi. E quando chegou lá, ela sentou, e todo mundo sentou na mesa, e o pastor Del ficou orando em língua, bem baixinho. Bem baixinho. E ela chamando lá, chamando. Aí disse, pessoal, hoje não vai descer nada aqui não, porque a máquina não está preparada, tal. Desfez a mesa, todo mundo saiu, ficou ela e o pastor Del. Aí quando todo mundo estava só ela e o pastor Del, ela olhou assim para o pastor Del, ficou transformado, os olhos vermelhos, e ela era uma mulher, e falou com voz de homem. Que língua era essa que você estava falando aí? Aí o pastor disse, está amarrado. Ela voltou, não, sem Jesus. Porque ninguém entende, irmãos. Então experimente orar em línguas. É uma arma poderosa que Deus te deu. Segundo lugar, a oração em línguas é um sinal em duas direções. Primeiro, é uma evidência, milagre vocal. Segundo, é uma demonstração, milagre auditivo. Veja, no versículo 4, diz que eles estavam falando numa língua sobrenatural. Mas o versículo 6 vai dizer que aqueles que estavam lá estavam na linguagem dele. Aí, ó, o texto Atos 2 e 4 diz assim, ó. Eu não vou ler o texto todo, não, vou ler só aqui, ó. Essa palavrinha aqui é glósula, para a gente ganhar tempo. E essa palavrinha aqui é dialecton. Veja, no versículo 4 está escrito assim, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em glósula. O que é glósula, pastor? É isso aqui, ó. A língua que o Espírito Santo dá. No versículo 6, tinham várias nações lá e chegou no ouvido deles a palavra que vai aparecer no versículo 6 não é glósula, é dialectos. Você já ouviu falar, já conhece uma palavra parecida com dialecto? Dialeto. Eles estão falando aqui numa linguagem sobrenatural no versículo 4 e no versículo 6. O povo está ouvindo na linguagem dele. Então é duas coisas, pastor. É linguagem sobrenatural na boca dos apóstolos e idioma. O Espírito Santo traduzindo. Aí eu tive uma experiência dessa. Eu tive. Nesse nível aí. Como assim? Eu estava lá na casa da pastora Gracita, em João Pessoa. Eu, minha esposa, o pastor Valteide. Quem estava mais? Eu acho que era. E a esposa dele. Eu fui orar pela pastora Gracita e na hora eu fui tomado pela unção e comecei a orar em língua. E estava lá o pastor Zades, o Thorsten, que é o genro da pastora Gracita, e Daniele, a filha. E o Thorsten é alemão, meu irmão. Eu estou me alfabetizando. Recebi o certificado, mas estou aprendendo. Grego e hebraico, mas eu não sabia, nem era alfabetizado em grego, nem em hebraico. E alemão, está a légua de distância do meu entendimento. Eu comecei a orar pela pastora e quando eu abri os olhos, Thorsten estava com os olhos regados para mim e disse, você estava falando em alemão. Eu digo, é o quê, meu amigo? Eu não sei nem português direito. Eu estava falando, Gorete estava me ouvindo falar na linguagem sobrenatural. Todos ali estavam, mas ele estava ouvindo em alemão. Então, por isso que é bom falar língua, porque às vezes você está falando aí alguma coisa, você está pensando que está falando em língua, alguém está ouvindo em árabe, em chinês, em alemão, em inglês, em italiano, e você está evangelizando. Amém? O italiano sem ele. Amém? Vamos passar. A oração em línguas é um dom devocional, a oração em línguas é uma intoxicação. Uma intoxicação. É uma intoxicação espiritual. Quinto, a oração em línguas é um instrumento de refrigério. Eu já preguei isso aqui, não vou pregar mais. Sexto, a oração em língua alinha a nossa oração com a vontade de Deus. Aí isso aqui eu preciso dar um exemplo e falar sobre isso. Alinha a nossa oração com a vontade de Deus. Vamos ver como está o Romanos. Alessandro, me ajuda a pregar aqui, por favor, meu filho. De novo.
Está suado? Não tem problema não, queridão. Está todo mundo aqui. Mas fica à vontade. Se não quiser, Marcos vem. Mas vem, Alexandre, vem. Vem. Pode vir, deixa Alexandre vir. Deixa o homem vir. Pega o microfone aí para Alessandro. O texto. Romanos alinha a nossa oração com a vontade de Deus. Romanos 8:26. Leia aí, meu filho, por favor. Amém. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto, sabe como é a palavra gemidos inexprimíveis no texto grego? Stigmamos aleletos. Quer dizer, uma linguagem que está além da nossa capacidade racional. É algo que vem de dentro. Você já gemeu em oração? Quem aqui já gemeu em oração? Já urrou em oração? Isso sabe o que é isso aí? Gemidos inexprimíveis, estignamos aleletos. Continua, Alessandro, por favor. Leia o versículo de novo. Gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é isso? Continua. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intercede. Interceder aí, a palavra interceder, é trabalhar junto. Né? Porque tem gente que diz, Espírito Santo olha por mim, o Espírito Santo não olha por ninguém, ele lhe ajuda a orar. Que é a palavra, eu não vou dizer não, que é um palavrão muito feio aqui, no grego. Mas tem gente que quer que o Espírito Santo ore por mim. Não cantem mais essa música, Espírito Santo ore por mim. Porque o Espírito Santo não ora por ninguém. Muito obrigado, Alessandro. Você me ajudou aí muito. Agora, queridos, quando oramos no Espírito, oramos conforme o coração de Deus. Aí eu vou contar aqui um exemplo que eu estava contando para o pessoal hoje à tarde. No último congresso que eu estive em Brasília, eu preguei uma mensagem sobre o Espírito Santo, nesse nível aí desses pontos aí do Espírito Santo. E quando terminou o congresso, uma prima ligou para mim e disse, primo, liga aqui, ora por essa menina, a Lana. Ela teve um problema de intoxicação e o diagnóstico é de morte, ela vai ser entubada. Os médicos disseram, entubar, ela morre e o diagnóstico era de morte. E ali eu me ajoelhei dentro do quarto do apóstolo e foi tomado exatamente por esses gemidos inexprimíveis do Espírito e orei por Alana e voltei para casa. Pouco tempo depois, a minha prima mandou a foto de Alana de novo, porque eu não tenho aqui, só vou mostrar a vocês. Primo, Deus fez o milagre. Alana está viva. O diagnóstico era de morte. Quem faz isso é o Espírito Santo, que geme de maneira sobrenatural dentro de você. Precisamos desse nível de oração. Sétimo lugar, a oração em línguas aponta para a alegria celestial. Eu vou passar, questão do tempo. Pode passar direto isso aí. Pode ir passando, querido. Vamos para o quarto tópico agora. E agora a gente vai entrar no ponto aqui que é poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Leia o texto aí, Atos 1:8. Recebereis poder e sereis igreja. Quantos aqui vão testemunhar? Quantos aqui estão prontos para testemunhar? Testemunha aqui é a palavra martúria, grego. Quer dizer, aquele que testemunha com a vida e que testemunha ao ponto de dar a vida. Você está pronto para morrer pelo testemunho do Evangelho? Está, meu irmão. Será que estamos? Vamos chegar lá. Amém. Testemunhando com a vida. Ponto 1 do quarto tópico. E aí, nós vamos ver o exemplo de Estevão.
Testemunhando com a vida. Abra a Bíblia aí, Atos capítulo 7. Todos abrindo a Bíblia. A gente está estudando a palavra de Deus aqui, né? Atos capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir, primeiro martúria do Novo Testamento. Vamos ver aqui. Eu já perdi a noção do tempo aqui. Tá ligada, né? Atos 7:60. Diz assim. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Outra versão diz, caindo de joelhos, clamou em alta voz, dizendo, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, ele adormeceu, ele não morreu, porque crente não morre. Crente dorme aqui para acordar lá. E ele caiu de joelho, irmãos. Quem está cheio do Espírito Santo de verdade, nesse nível, nós precisamos chegar a esse nível, vai ser como Estevão. As pedras batiam, ele caía de joelho. Então, quando cair, caia de joelho. Quando tropeçar, tropece nos braços de Deus. Porque um homem de joelho, ninguém pode derrubá-lo, porque ele já está caído na presença de Deus. Eu vi um pastor pregando que todos aqueles que não estiverem de joelho, eu digo, meu Jesus, tem misericórdia de mim, vão cair. Ele disse, um por um. De pastores a ovelhas, por conta do nível de pecado, de opressão. Deus nos livre, meu irmão. Que essa profecia não se cumpra na minha, nem na tua vida. Mas isso é muito, muito sério. As pedradas estavam vindo, mas Estevão estava de joelho. Te caluniaram? De joelho. Falaram mal de você? De joelho. Zombaram de você? De joelho. Lhe rejeitaram? De joelho. Lhe odiaram? De joelho. Pastor, por que o senhor não se levantou e gritou nesses dias para a sua cidade e para o estado do Rio Grande do Norte que o senhor não era nada daquilo que eles disseram? Porque eu estava de joelho, e quem está de joelho, as pedras vão bater e ele vai ver os céus abertos e Jesus em pé honrando. Que Deus levante Estevão, que vão testemunhar com a própria vida. É esse o nível de poder que ele quer nos dar. Quem que tiver ouvido, que se aguente, que a minha garganta está boa demais. Wagner me repreendeu, né? Disse, pastor, é o seu jeito. Pregue desse jeito. É o meu jeito mesmo, não tem como tirar a Assembleia de Deus dentro de mim, não. Eu sou insajequiano, mas as coisas boas de Assembleia de Deus estão em mim. Não tem como tirar. Porque a gente está no ano de conexão divina. E domingo passado, quem pregou lá na minha igreja foi um pastor da Assembleia de Deus. Interessante, da Assembleia de Deus pregou tão calmo, né? O Irineu. Irmãos, a Insegec não é a melhor igreja do mundo, não, meu irmão. Que conversa é essa? Nós somos parte do corpo de Cristo. Tem gente aí boa também fora. Nem eu sou o melhor pregador. Tem camarada que está a 1000 quilômetros de distância de mim ou de qualquer um. Não existe ninguém melhor. Só tem um que é melhor, Jesus. Os outros são todos servos. Nós somos todos iguais aqui, meus irmãos. Se ano de conexão, vamos nos conectar. Vamos dar mãos aos outros. Amém? Glória a Deus. Eu peguei esse negócio de conexão e estou ganhando o meu dentista, né? Fui fazer o implante lá, que você sabe, eu contei historinhas lá. Vou contar aqui, não. Eu tive que fazer os implantes, né? Botei identifico, caiu 6 vezes de um lado, do outro caiu 4 vezes, não. Tem que fazer o implante. Não é caro, não, mas Jesus vai dar graça. Aí, estava lá na cadeira do dentista e, como é que o senhor veio aqui? Não, foi Rogério, o levita lá dentro. Eu conheço o Rogério. Aí ele disse, rapaz, Rogério que fez a conexão. Eu digo, nós estamos no ano 5.786. É o ano da conexão. Eu expliquei aquele negócio do VAV a ele. Ele disse, rapaz, aí pegou meu Instagram, eu já peguei o Instagram dele. Ele disse, eu quero que você vá lá, que eu vou abrir outro consultório. Chega lá, eu vou orar, abençoar tudo e vou ganhar. Porque não é tempo de conexão. Amém? Eu caí de joelho. Quem está cheio do Espírito Santo, cai de joelho no testemunho, vê o céu aberto e identifica-se com Cristo na morte. A Bíblia diz que ele usou as mesmas palavras que Jesus usou. O Senhor não lhes imputa esse pecado. E caindo de joelho, adormeceu, não morreu não, meu irmão.
É esse nível de unção que Deus quer nos levar. Amém? Agora, vamos para o quinto e último ponto. Ô, glória, chegando no final. Deixa eu ver aqui, estamos terminando agora. Quinto e último ponto. Obedecendo a esposa. Coisa boa, né, Marcos? É verdade. Tem cara que não obedece, tem uma cabeça na parede, aí se arrepende. Não. Às vezes, né? Não é toda vez que obedece, não. Tem vez que você tem que dar uma de machão e dizer, não, agora sou eu. Pelo menos faz de conta. Irmãos, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas martúrias, testemunha. Aí ele vai dizer, tanto em Jerusalém. Então vamos lá. Primeiro, onde testemunhar? Em Jerusalém, irmãos. Jerusalém é o primeiro nível do nosso testemunho. Às vezes a gente quer testemunhar em todo canto. A gente quer ir para a África, os Emirados Árabes, e não ganhou a nossa Jerusalém. Começa por Jerusalém. Ah, pastor, eu queria ser missionário. Abre a primeira célula primeiro, meu irmão. Ganha a tua família, ganha a tua rua, ganha o teu bairro, ganha a tua cidade, ganha o teu estado, porque os confins da terra só chegam quando Jerusalém for evangelizada primeiro. E qual é o testemunho de Jerusalém, pastor? Em primeiro lugar, o testemunho de Jerusalém é o testemunho, aí fica só aí mesmo, da doutrina. Vamos ver Atos 2:42. Todo mundo conhece de cor, né? Aqui é marco nosso, né? As marcas da igreja de Jerusalém. Perseveravam na doutrina, didáscalo, ensino, didasquelo ou didaquer. Perseveravam na doutrina. O testemunho de Jerusalém é o testemunho de uma igreja doutrinada. Doutrinada, não é da doutrina do homem, da franja, do cavanhaque, não. Doutrina que não tem nada a ver, porque eu fui no tempo em que nem perfume se usava, meu querido. Como é o nome do irmão? Sim, você mesmo. Rapaz, Daniel, você vai para a cova de leões e o leão fecha a boca, né? Ele não faz nada. Parece com o Daniel mesmo, ó, fortão assim, ó. Rapaz, Marcos, tu tá abençoado mesmo com o Daniel aqui, ó. É tudo profeta, que é Aleph, é Daniel. Doutrina. Perseveravam na doutrina. Então, Daniel, eu fui do tempo, Daniel, em que não podia usar perfume, porque nosso perfume era Cristo. Minha esposa ficou a igreja toda de mal dela, com raiva dela, porque ela cortou a franja do cabelo e o pastor passou com a cara feia, ela chorando. O povo dizia que isso era doutrina. Doutrina necas de Pitibariba, como dizia alguém lá. Doutrina humana. O que é doutrina, pastor? Doutrina são as logias do Novo Testamento. A logia de Mateus. O que é a logia? Teologia. O que é a logia de Mateus? A logia de Mateus é o seguinte: Jesus nasceu de uma virgem. É o rei que nasceu em Belém. Jesus é o segundo profeta que dá o sermão da montanha, ensinando na verdade qual é a plenitude do sentido da lei. O que é doutrina? São as logias de Marcos. Jesus é o servo perfeito que, sendo homem, fez-se servo para dar exemplo de serviço. O que é doutrina? São as logias de Lucas. Jesus é o cheio do Espírito Santo, vê o céu aberto, é guiado pelo Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Eu ia até falar que ele falou em língua, mas depois eu mostro isso aí no grego, porque não dá tempo. É aquele que falou em língua. A logia de Lucas. O que é a logia de Lucas? É Atos 2, uma igreja cheia do Espírito Santo. É Atos 2:42, uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, milagres, prodígios, sinais. É a logia de Atos capítulo 3, o Deus que levanta paralítico. De Atos capítulo 5, o Deus que mata no culto para criar temor. Mata no culto. Você não leu isso, não? Eu mesmo, se fosse hoje, Pedro ia sair algemado. Deus mata no culto, pastor? Leia Atos, eu não vou nem explicar. Leia. Você está achando que eu estou... Ananias e Safira. Ananias, Pedro está aqui. É o dinheiro todo. O Espírito Santo, Ananias, rapaz.
Porque Satanás encheu o teu coração? Para que tu mentisses ao homem? Ficando com o dinheiro não era para tu? Eu pedi dinheiro teu. Ananias? Sim, Pedrão. Morra, rapaz. Na hora do culto, avivamento é assim. Avivamento, Deus traz a graça dele e traz o juízo. E no tempo de avivamento, ninguém pode brincar com o pecado, meu pastor Marco, porque estão vivendo no tempo da insensibilidade. Pessoas subindo no altar, pastores, escândalo por cima do escândalo, subindo no altar em pecado. Quando o avivamento chegar, Deus vai começar a matar. Aí chega Safira, 3 horas depois, e o cara caiu morto lá, levaram o defunto e o culto continuou. Sabe? O povo tá ligado? Aí 3 horas depois chega Safira, com a cara mais lisa do mundo. Aí Pedro, ô Safira, me diga uma coisa. Vocês venderam aquela terreno para foi, vocês vendeu o dinheiro todinho. Safira, você entrou em acordo com Satanás, você... Olha, tá aí, esse dia, rapaz, aí levaram o teu marido aí. Morra, bum, caiu. Doutrina é isso aí. Mas vamos parar, vamos continuar, né? Jerusalém é o testemunho da doutrina. Jerusalém é o testemunho da comunhão. Perseveravam na doutrina e na comunhão. Então aqui, comunhão fala exatamente do VAV, da unidade. Irmãos, nós precisamos de comunhão. O que é comunhão, pastor? Eu li um livro de Juan Carlos Osti, um discípulo. A gente concorda com muita coisa, outra não. E João Carlos Osti foi um dos homens que Deus usou na Argentina para ativar o movimento celular. E ele falava que comunhão é o purê de batata. A IBU já pegou isso dele. E ele dizia assim, você tem um saco de batatas, então você vai, colhe as batatas no roçado, né, no campo. E você junta todas aquelas batatas dentro de um saco. Mas cada batata ali é uma batata individual. Aquela ali eu sei que é a batata Davi, que dali é a batata Marcos, aquela é a batata Manu, aquela é a batata Vanessa, batata Gorete, batata Fábio, batata Adna. Estão dentro do mesmo ambiente, mas cada um na sua individualidade. Tem gente que está assim. Está dentro do mesmo ambiente, mas não se mistura, meu irmão. Então, batata dentro do saco. Ele dizia, aí você leva as batatas para casa e corta os pedaços de batata. E bota junto. São pedaços de batata. Aí ele diz, sabe o que é comunhão? Pega todas essas batatas, bota no liquidificador e mistura tudo e faz um purê. Aí fica como a trindade. São 3, mas são 1. Isso é igreja, corpo de Cristo. Se um sofre, os outros sofrem. Se um chora, os outros choram. Se um se alegra, os outros se alegram. Se um está honrado, os outros se sentem honrados também. Aplauda a Jesus. O testemunho de Jerusalém é o testemunho da oração. A Bíblia diz, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque para ter doutrina, tem que ter comunhão. E para ter comunhão, tem que ter partir do pão, que isso aqui é a ceia, não vou explicar. E tudo isso está vinculado na oração. Então, se nós não orarmos, nós não avançaremos. É tempo da igreja orar. E orar muito. Segundo lugar, queridos, o testemunho da Judéia. Testemunho da Judéia. O testemunho da Judéia, porque Jerusalém é o primeiro Pentecoste, Judéia é o segundo Pentecoste. O testemunho da Judéia é o testemunho do céu. Para a gente ganhar tempo, joga aí, meu irmão. Atos 10, 3 e 5. Eu leio aqui e o pessoal acompanha. Para a gente ser mais rápido. Aqui dá para ver, né? Atos 10, 3 e 5. Vamos ler o versículo 3. Atos 10 e 3. Atos 10 e 3. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximava dele. Isso aqui é Cornélio. Terminou a hora? Jesus, então vamos continuar. Terminou. Vou só ler. O testemunho da Judéia. Aqui está o segundo Pentecoste, é o testemunho do céu. O anjo visitou Cornélio.
O testemunho da Judéia é o testemunho da graça universal. A mensagem veio e todos ali foram alcançados pela mensagem, porque Deus não faz acepção de pessoas. O testemunho da Judéia é o testemunho do Espírito Santo. Deus batizou os gentios, Jesus batizou os gentios com o Espírito Santo. Eu estive em Jataí no ano passado e preguei essa primeira parte da mensagem. Não cheguei à segunda parte. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo, entre elas crianças. E no outro dia eu fui visitar o advogado, eu não sabia que o filho dele que era filho dele, tinha sido batizado com o Espírito Santo. Um menino, eu acho que de 6 anos. E o pai dele disse, pastor, ele ficou até 11 horas falando em línguas aqui. Eu tive que dizer, meu filho, amanhã você vai para o colégio. Se contenha lá, porque eles não entendem o que é isso. Jesus tem batizado crianças já na minha igreja, de 5 anos. O filho do pastor Joab foi batizado de 5 anos de idade. Passou a noite chorando. Por quê? Deus nos chama para ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Aqui está o terceiro Pentecostes, é o testemunho do avivamento. A Bíblia diz que a perseguição veio, mas a perseguição não parou a igreja. Em meio à perseguição eles saíram pregando. O avivamento era cristocêntrico. Filipe pregava a Cristo. Irmãos, quando um homem está no centro do culto, Cristo desaparece. Quando uma pessoa é ovacionada, Cristo desaparece. Quando uma pessoa é vista como se fosse superior às outras, Cristo desaparece. Mas quando Cristo é trazido para o centro do culto, então a cura, a batismo no Espírito Santo, a manifestação da sua glória. Quem crê que Jesus está aqui, então, pastor Marcos, eu não precisaria estar aqui. Ele aqui faz o sobrenatural. Eu vim aqui para ajudar você, porque você sozinho pregar essa mensagem todinha, meu irmão, você não é anjo ainda. Então eu e Gorete viemos para ajudar. Mas não precisa de pastor Cleófas aqui. Precisa de Jesus. Feche os teus olhos e diga: Jesus, eu quero o Senhor. Diga ao Senhor que eu quero. Meus queridos, em quarto lugar, o testemunho dos confins da terra é a obra missionária. Começa em Jerusalém, vai para Samaria, chega a Judéia, mas Paulo vai até os confins da terra. E quando Paulo chega nos confins da terra, que os confins da terra começam em Atos 19 até Atos 28. Paulo, porque o testemunho dos confins da terra é o testemunho de uma pregação poderosa. Paulo se levanta, confronta Diana dos Efésios, prega uma mensagem veterotestamentária, ousada, eloquente, convincente e teocrática, e o avivamento chega. Éfeso se converte, o trono de Diana é abalado e os milagres sobrenaturais são desatados. Fique de pé, meu querido. Eu quero que todos os pastores estejam aqui no altar. O pastor Alessandro, o pastor Marcos, a pastora Vanessa, o pastor Elenilson. Querido David e Davi, você vai cantar a música que o Espírito Santo te der, mas eu quero que vocês cantem aquelas duas do começo. Ficar em Jerusalém e aquela outra. Vem como labareda de fogo. Pastores aqui no altar, por favor. Pastora Gorete também. Xarabande cantoro baraba xarabacatarabara. Pastor, tem óleo aí, pastor Marcos? Pastora Gorete, vem aqui também, cadê ela? Fica aqui, pastor, fileira, um ao lado do outro. Esses são os pastores de Fortaleza. Eu vim aqui como somente um garçom para oferecer. Vocês são autoridades aqui. Eu não sou autoridade nenhuma aqui, não. Autoridades são vocês.
pode deixar. Fica aí, Elenilson. Elenilson não, Alessandro. Estenda as mãos assim, pastor Goreto também. Presta atenção, olha aqui, meus pastores. Tem nada a ver comigo, não. Pastor Davi, exatamente. Tem a ver com Cristo. Há uma unção nessas mãos que ele resolveu colocar. De milagres e de batismo no Espírito Santo. A unção é do Espírito. Eu vou transferir para vocês. Depois eu vou chamar todo mundo que não é baseado no Espírito Santo aqui. Jesus vai batizar. Eu não vou impor mão em ninguém, porque não tem nada a ver comigo, meu querido. Como é teu nome, meu amado? Arthur. Não tem nada a ver comigo, nem com Arthur. Seu nome, meu amado. Não tem nada a ver com Alisson. Não tem nada a ver com Karine. Não tem nada a ver com Luísa. Tem a ver com Cristo. Então a unção na mão de vocês foi Ele que colocou nas minhas mãos. Eu transfiro para as tuas mãos, Elenilson. Recebe essa unção, Elenilson. Cura. Recebe essa unção, Vanessa. Cura e milagre nas tuas mãos e batismo no Espírito Santo. Recebe, Marcos. Cura. Milagres. Batismo no Espírito Santo. Recebe, Alessandro. David, recebe. Recebe, minha querida, essa unção. Comece a levantar as mãos e adorar. Comece a sentir um fogo de Deus queimando a mão de vocês agora. Sintam, pastores, o fogo de Deus. Todas as pessoas que estão enfermas, venham correndo aqui para frente. Ligeiro, venham ligeiro correndo. Pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo, nunca falaram em línguas, venham. Pastor, eu tenho um parente lá em casa que está doente. Venha receber a cura desse seu parente aqui. Pastor, eu já falo em língua, mas eu quero uma renovação. Vem aqui para frente, venha aqui para frente. Venha, pode vir, querido. Se você ficar aí atrás, você não vai receber. Toda a igreja, eu queria ver a igreja toda aqui, irmãos. Venha, minha irmã. Essa irmã aí, ela vai ser curada em nome de Jesus. Os pastores vão tocar naquela irmã e Jesus vai curá-la. Pode vir. Podem ir, pastores. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre em nome de Jesus. Ortoastroses, desapareçam agora. Desapareçam. Eu declaro, movimenta o braço, movimenta, querido, movimenta a mão, a perna. Movimenta a perna em nome de Jesus. Movimenta a perna, levanta a perna em nome de Jesus. Pode orar, pastores, pode orar. Pode orar. Impõe as mãos, Vanessa, impõe as mãos. Mande ela ser curada agora. Agora, em nome de Jesus. Vem andando aqui, querida. Anda, querida, anda. Creia, anda no nome de Jesus. Anda no nome de Jesus. Anda no nome de Jesus. Anda perfeitamente, mais perfeitamente. Anda no nome de Jesus. Anda, querida, creia. Jesus está te tocando agora, está te tocando. Vai. Está te tocando. Creia. Põe a mão, Vanessa, cura. Põe a mão para curar. Põe a mão aqui. Põe a mão. Eu declaro saúde sobre o teu corpo. Pastores, imponham as mãos para ver cura e milagre agora. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre osteoporose, saia no nome de Jesus. Voltaram para casa, mais 120 ali ficaram. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Cristo. Poder do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Oh Deus, libera.
aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de Ele está tocando com as pernas agora. e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Fica orando e crendo. Continue orando por ela. Continue adorando, querido. Não pare de adorar. A unção de Deus está aqui. Continue adorando. Continua o grupo de louvor. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Ora bacana, arabaxá. Todos aqui na frente. Vejo línguas todos aqui na frente, recebendo o poder de Deus, recebendo a glória de Deus nesse lugar. Pousando sobre. Pode vir aqui para frente, eu quero impor as mãos sobre sua vida também. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batizar. Para um pouquinho aí. Jesus curou uma irmã aqui. Ela tinha. Qual era o problema com a senhora tinha, irmã? A tia não está dilatada. Tá. A senhora não via nada. Não. Via embaçada. Não, estava embaçada a minha vista, minha retina. Olhe para cá. Olhe para mim. Quantos dias tem aqui, minha irmã? 2, 3, Jesus está limpando a vista da irmã aqui. Vamos aplaudir a Deus. Receba. Você receba o milagre aí. Receba a cura de Deus na sua vida. Agora poder. Adora, igreja. Adora. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Levanta a mão. Milagre. Milagre.